A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Silvana Madeira, do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Boa noite, meus irmãos. Vamos, nesse momento, serenar os nossos corações e a nossa mente, para que possamos nos concentrar no estudo desta noite. Rogamos a Deus proteção, que nossas necessidades sejam atendidas de acordo com o nosso mérito. Agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos aqui reunidos, aprendendo um pouco mais sobre os ensinamentos do Cristo. Que assim seja. No estudo de hoje, vamos entender a importância do período da infância para o espírito e a responsabilidade dos pais perante a educação do mesmo. O estudo está baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, itens 1 ao 4, e no Livro dos Espíritos, questões 208 e 379 a 385. Bem, a infância, segundo as leis civis brasileiras, estabelece como criança a pessoa com até 12 anos. Já de acordo com a doutrina espírita, que é o objeto de nosso estudo de hoje, a infância é um período de preparação do espírito para viver suas experiências na vida corpórea. Seria como um estágio para que o espírito se prepare para cumprir seu plano reencarnatório, como o soldado que se prepara para uma batalha. Na verdade, é uma demonstração da misericórdia divina para com seus filhos. O espírito de uma criança pode ser muito antigo e traz consigo, ao reencarnar, o progresso feito e as imperfeições de suas existências precedentes. Assim, o espírito que anima o corpo de uma criança pode ser tão desenvolvido ou mais que o espírito de um adulto. Porém, os órgãos ainda em desenvolvimento de uma criança a impede de manifestar as suas faculdades e seu caráter em plenitude, ou seja, o seu caráter verdadeiro. Já que o espírito, ele age de acordo com o instrumento de que dispõe, ou seja, de acordo com o corpo de que dispõe. Todo espírito, ao reencarnar, recebe a bênção do esquecimento. Na grande maioria das vezes, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo assim, novamente, relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito ou aprender a perdoá-las. Imaginem se, ao reencontrar seus desafetos, despertasse nele, novamente, o ódio através das lembranças do passado. Como esse espírito poderia aprender a amar aqueles a quem odiou? Como esse espírito poderia, dessa forma, progredir espiritualmente? Por isso, meus irmãos, que o esquecimento, como dito, é uma bênção divina. Resta ao espírito, então, a voz de sua consciência, para apontar-lhe o que é certo ou errado, de acordo com o progresso realizado por ele. Aliás, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea. Ao retornar à vida espiritual, o espírito readquire a lembrança do passado. Portanto, esse esquecimento se assemelha ao sono, que quando nós acordamos no outro dia, nós nos lembramos do que havíamos feito. Então, esse esquecimento, ele é temporário. O espírito reencarnante, ao aproximar-se de seu nascimento, entra em perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando por certo tempo em uma espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente, estado
adormecido, prontos a serem despertados no momento oportuno. Esse estado de transição do espírito é necessário para que ele tenha um novo ponto de partida. Assim, a partir do nascimento, suas ideias tomam gradualmente o pulso, à medida que os órgãos vão se desenvolvendo. Assim, o espírito nasce e passa, então, pelo período da infância. Nesses primeiros anos de existência, mesmo trazendo toda uma bagagem de vidas anteriores, o espírito é verdadeiramente criança, por se acharem adormecidas, como dito anteriormente, as ideias que formam o seu caráter. Nesse período, o espírito da criança não se mostra tal como é. Ela não demonstra sua personalidade e instintos verdadeiros. Assim, o espírito apresenta a imagem dócil e inocente de uma criança. Então, meus irmãos, façamos a seguinte pergunta: por que a criança não apresenta e não se mostra desde o nascimento tal como é, com seus defeitos e seu caráter trazidos de vidas anteriores? O Evangelho, segundo o Espiritismo, nos traz essa resposta da seguinte forma: tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados especiais, que somente a ternura materna lhe pode dispensar. Ternura que se acresce de fraqueza e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e assim era preciso que fosse, para lhe cativar a solicitude. Ela não houvera podido ter-lhe o mesmo devotamento se, em vez da graça ingênua, deparasse nele, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se lhe viesse a conhecer o passado. Assim, ainda sobre a sabedoria divina, o Livro dos Espíritos, na questão 384, através de Kardec, faz a seguinte pergunta aos espíritos: por que é o choro a primeira manifestação da criança ao nascer? E a resposta é a seguinte: para estimular o interesse da genitora e provocar os cuidados de que a mister. Não é evidente que, se suas manifestações fossem todas de alegria, quando ainda não sabe falar, poucos se inquietariam os que o cercam com os cuidados que lhes são indispensáveis? Admirai, pois, em tudo a sabedoria da providência. Então, meus irmãos, nós observamos aí que o choro da criança ao nascer desperta em seus genitores aquele instinto de cuidado, de proteção, aquele instinto materno. Assim, diante disso, imagine então se a criança nascesse já com seus defeitos, à mostra, latentes. Como os pais, o adulto, poderia se afeiçoar a esta criança? Como esse espírito poderia atrair o amor e o devotamento de seus pais? Assim, na questão 383 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec fez a seguinte indagação aos espíritos: que utilidade pode ter para o espírito passar pelo período da infância? A resposta: uma vez que o espírito encarna com o objetivo de se aperfeiçoar, durante o período da infância, ele é mais acessível aos conselhos que deve receber daqueles que são responsáveis por sua educação. Então, vejamos que é nesse período que os pais, os responsáveis, podem reformar o caráter e reprimir as más tendências de seus filhos. Na verdade, um dever que Deus confiou aos pais. É uma missão sagrada, pela qual
Se os pais falirem, terão que responder. A respeito ainda da responsabilidade dos pais perante os filhos, Kardec indaga aos espíritos na questão 208. Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? E a resposta é a seguinte: ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Por isso, a fundamental importância dos pais ou responsáveis em educarem seus filhos para se tornarem homens de bem, para que se tornem adultos caridosos, que saibam respeitar as pessoas, os animais, a natureza, saibam respeitar as regras sociais, as regras divinas, ou seja, tudo e todos a seu redor. Então, os pais não devem só se preocuparem com a educação intelectual dos filhos, mas principalmente com a educação espiritual e moral, segundo os ensinamentos do Cristo. Assim, a infância, além de ser útil, para o espírito, necessária e indispensável, ela é uma consequência natural das leis de Deus. Leis essas que regem todo o universo, já que em toda parte do universo o espírito passará pelo período da infância, o que se dará, a sua intensidade, se dará de acordo com a evolução dos mundos. Após esse período da infância e ao sair da adolescência, o espírito daquela criança retoma a sua natureza e se mostra tal como era. Assim, no Livro dos Espíritos, na questão 385, Kardec questiona aos espíritos: por que o indivíduo modifica o seu caráter ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? Bem, a resposta de forma resumida: ao sair da adolescência, o espírito retoma a sua natureza e se mostra tal como era. Quando os filhos não necessitam mais da assistência dos pais durante 15 ou 20 anos, o caráter real e individual do espírito ressurge com toda a sua plenitude. Esse caráter se conserva bom se o espírito já era bom, mas sempre sobressairão as características que estavam escondidas na primeira infância. Assim, se o espírito não teve o seu caráter reformado durante o período da infância, não teve suas más tendências reprimidas através da educação e do devotamento de seus pais, essa criança se mostrará com as vicissitudes e os comportamentos advindos das vidas anteriores. Daí a imensa responsabilidade dos pais para com seus filhos. A imensa responsabilidade a nível espiritual, porque aos pais Deus lhes fará o seguinte questionamento: que fizestes dos filhos que te confiei? Assim, diante dessa missão, os pais devem educar os seus filhos através do bom exemplo, praticando o que se ensina, através do bom comportamento, seguindo os ensinamentos de Jesus. E quando então os pais tiverem dispensado todos os cuidados para a educação de seus filhos, não tiverem obtido êxito, sucesso, devem se sentir culpados? Então a resposta é não. Emmanuel, no livro Consolador, psicografado por Francisco Cândido Xavier, nos dá uma resposta para a seguinte pergunta:
Quando os filhos são rebeldes e incorrigíveis, impermeáveis a todos os processos educativos, como devem proceder os pais? Depois de movimentar todos os processos de amor e de energia no trabalho de orientação educativa dos filhos, é justo que os responsáveis pelo Instituto Familiar, sem descontinuidade da dedicação e do sacrifício, esperem a manifestação da providência divina para o esclarecimento dos filhos incorrigíveis. Compreendendo que essa manifestação deve chegar através de dores e de provas acerbas, de modo a semear-lhes, com êxito, o campo da compreensão e do sentimento. Assim, nós progredimos através do amor. Essa é a primeira lição que nos é dada. Caso não aprendamos, nós provaremos da dor. Através da dor, nós aprenderemos as lições da vida. E se nós não aprendemos, novas dores virão. Porém, nós sempre aprendemos, primeiramente, através da lei do amor, através do amor. Então, entendam que não se trata de castigo, é uma ação da providência divina. É necessário essa corrigenda para que o espírito possa obter êxito na senda do progresso. Assim, meus irmãos, nós podemos concluir com esse estudo que a infância é um período primordial para o espírito ser acolhido no seio das famílias. É um momento dele ter o seu caráter reformado, uma oportunidade, uma nova chance. E assim, as famílias, por sua vez, têm o dever de cuidar da educação de suas crianças. Bem, nós vamos agora encerrar o nosso estudo. Vamos, nesse momento, agradecer a Deus por mais uma oportunidade de aprendizado e que possamos colocá-lo em prática em nosso dia a dia, contribuindo assim para o nosso progresso espiritual e moral e para o progresso de nosso planeta. Tenhamos uma boa noite de sono reparadora para o nosso corpo e nosso espírito. Que assim seja. Termina aqui a palestra do Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Boa noite.